Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontos de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pontos de Impacto. Hoje quero falar contigo sobre algo que, embora raramente discutido abertamente, afeta uma grande percentagem de líderes e profissionais, a síndrome do impostor. Provavelmente já sentiste em algum momento da tua jornada profissional aquela voz interna que te diz que não és bom, não és boa o suficiente. Tiveste sorte, que um dia vão descobrir que não sabes tanto assim. Se te identificas, este episódio é para ti. E mesmo que ainda não tenhas experienciado esta sensação, compreender a síndrome do impostor pode ajudar-te a apoiar os membros da tua equipa ou do teu círculo profissional que possam estar a passar por isso. Agora, imagina-te no meio de uma subida íngreme, com o coração a bater descompassado e os músculos a arder. Olhas para o cume, parece tão distante, inalcançável. Estás a ver-te na cena, não estás? Sofá ou dar às pernas? Um dia encontrei-me nesse dilema. O sofá ali parado, tão inocente, com o poder de encantar que nos atrai como um buraco negro. O apelo é quase irresistível, mas a escolha está feita. Virei-lhe costas e comecei a caminhar. Desde então, essa atividade tornou-se tão essencial para mim como o ar que respiro. É na montanha que me sinto mais viva, mais em paz, a caminhar entre as árvores, riachos de água cristalina e aldeias que parecem paradas no tempo. Faço não só para estar em conexão com a natureza ou razões de saúde, mas também para pôr as ideias em ordem, encontrar clareza, descobrir soluções para os meus desafios, meditar e descobrir o mundo que de outra forma nem vemos. A nossa jornada de liderança assemelha-se a uma montanha, repleta de conquistas e desafios. Em certos momentos, a subida é dura e o caminho incerto, e é aí que aparece a dúvida. Por vezes, a subida parece tão íngreme que duvidamos das nossas capacidades, como se não fôssemos suficientemente bons na nossa vida pessoal ou profissional. Mas e se te disser que essa voz interna, em vez de ser um obstáculo, pode tornar-se a tua aliada? Ninguém permanece num cargo de liderança sem enfrentar estes sentimentos. Se o estás a sentir, não estás sozinho nesta luta. Esta sensação é comum a líderes, a profissionais experientes e até aos mais bem-sucedidos. Lembra-te que cada passo conta e a montanha é mais do que um desafio, é uma oportunidade de crescimento. O que me levou a abordar este tema hoje foram alguns números que me deixaram verdadeiramente surpreendida e que talvez também te surpreendam. Mais do que isso, percebi o quanto este tema precisa de ser falado porque muitas vezes saber que não estamos sozinhos já é um primeiro passo para superar a síndrome do impostor. Este é um tema que trabalho nos meus programas de capacitação, que conta sempre com uma componente mindset e nunca o tinha trazido aqui. Os dados que vi são impressionantes. 61% das mulheres sentem que não são boas o suficiente, isto num estudo sobre liderança feminina, e 82% já deixaram de se posicionar por medo de julgamento. Ao ver estes dados, lembrei-me de muitas pessoas com quem já trabalhei e que sentiram exatamente o mesmo. Mas também me lembrei do alívio e do brilho imediato no seu olhar quando a transformação começou para cada uma destas pessoas. Curiosamente, não são os menos competentes que mais sofrem com esta sensação, são as pessoas que mais desafiam, que se preocupam genuinamente em fazer bem e que estão constantemente a progredir. Tu, que me ouves neste momento, acredito que te preocupas com a qualidade do teu trabalho, do teu desempenho e com o teu impacto. Há formas de superar esta sensação e recuperar a confiança, por isso hoje vamos falar sobre o que realmente está por trás da síndrome do impostor e como a podes superar com estratégias simples que podes aplicar já ou ajudar alguém a superar. Podes seguir estas estratégias para conseguires reconhecer quando a síndrome do impostor te está a bloquear e aprender a superá-la para avançar com confiança nos teus projetos. Vamos a isso?
Vamos então começar por entender o que é e por que razão acontece para a tornar uma aliada na nossa jornada. A síndrome do impostor é um padrão psicológico, uma sensação persistente de que não somos suficientemente bons, que nos leva a duvidar de nós próprios, apesar de todas as provas em contrário. É aquela voz na nossa cabeça que nos diz, por exemplo, tive sorte, não foi mérito meu. Se eu fosse realmente competente, não teria dúvidas. Fica a saber que é comum acontecer entre líderes em novas funções, profissionais de alto desempenho e pessoas em ambientes exigentes. Os dados são claros. 70% das pessoas experienciam a síndrome do impostor em algum momento da vida. Imagina 10 líderes sentados numa sala. 7 deles já sentiram isto. As mulheres são mais afetadas. Um estudo indica que 49,4% das estudantes de medicina relataram sintomas, contra 23,7% dos estudantes do sexo masculino no mesmo curso. 42% dos profissionais sentem esta síndrome juntamente com burnout. O impacto na saúde mental é real. Quem sofre desta síndrome tem níveis mais elevados de exaustão emocional e cansaço, mas não só. E mais à frente vais perceber o porquê, mas também vamos ver o impacto na liderança, que é significativo. Para combater a síndrome do impostor é importante entender as suas raízes e tem diversas origens. Temos as crenças enraizadas desde a infância, os hábitos, pensamentos que temos. Quando ouvimos mensagens sobre o que significa ser suficientemente bom, estas experiências na infância, como críticas excessivas, expectativas irrealistas, comparações constantes com outros, impactam. A cultura organizacional e do perfeccionismo, onde o erro é visto como fracasso e não como aprendizagem. Há uma necessidade de ser perfeito em tudo o que fazes e medo de cometer erros. A comparação constante, intensificada pelas redes sociais, onde vemos apenas os sucessos dos outros, nunca os bastidores, levando-nos a sentimentos de inferioridade. Qual é a ironia? Quem mais sofre com este síndrome são exatamente aqueles que mais se desafiam e que mais querem crescer. Mas há um aspecto essencial que quero que guardes. Sentir isto não significa que não és suficientemente bom. Significa apenas que tens consciência, que te importas e que queres melhorar. E isso é um excelente sinal. Quando se é líder, tudo isto pode tornar-se mais complexo, pois sentes que tens de dar o exemplo. E é algo que acontece muitas vezes e que pode ser preocupante. Quando um líder se acha menos capaz, pode cair em dois extremos. No overworking e perfeccionismo, trabalhas mais horas, assumes mais responsabilidades e tentas compensar essa insegurança com esforço excessivo, assumes mais do que consegues gerir, trabalhas até a exaustão e achas que nunca é suficiente. No entanto, isto pode conduzir-te ao esgotamento. E o outro extremo, evitar desafios. Em vez de enfrentares essa sensação, retrais-te, evitas assumir projetos maiores e deixas de dar a tua opinião por medo de não estar à altura. Nenhum destes caminhos é saudável, ambos limitam a tua liderança e a tua vida. Como disse antes no início do episódio, para líderes o impacto na liderança é significativo. Vamos ver aqui alguns exemplos do que pode acontecer. Na tomada de decisão, pode haver hesitação, a paralisia por análise, decisões menos eficazes. Na delegação, pode haver a dificuldade em confiar nos outros, o que leva ao overworking e ao burnout. O medo de delegar tarefas por receio que os outros te superem ou que não consigam fazer o trabalho tão bem como tu. Na comunicação, a falta de autenticidade, o medo de expor fraquezas. O desenvolvimento da equipa, a dificuldade em reconhecer e nutrir talentos. Na inovação, o medo de falhar impede a experimentação e a criatividade. A dificuldade em aceitar elogios, atribuindo o teu sucesso a fatores externos em vez de reconhecer o teu mérito. Mas há um outro impacto que muitas vezes passa despercebido: a forma como gerimos o nosso tempo. A falta de tempo pode não ser apenas sobre tempo. Já reparaste como o cansaço e a exaustão não vêm apenas da quantidade de tarefas, mas da forma como te relacionas com elas? Vamos ver aqui alguns exemplos. Quando duvidas do teu valor, acabas por trabalhar mais do que o necessário para compensar. Quando procuras fazer tudo perfeito, gastas horas a rever detalhes em vez de concluir. Quando sentes que ainda não estás pronto, adiar e procrastinar parecem ser opções seguras. O problema não é só então a falta de tempo, é a forma como geres com base na tua mentalidade. A verdadeira mudança combina mentalidade, mais conhecimento, mais estratégias. Ela vem quando tens um sistema que te dá clareza sobre o que é essencial e a estrutura para avançar, mesmo quando a dúvida aparece. E agora pergunto-te, quantas oportunidades já deixaste passar porque duvidas de ti? E agora pensa, se não confiares no teu valor, como podes inspirar a tua equipa a crescer? Como
podes melhorar a tua vida, seja no trabalho ou pessoal. É por isso que é tão importante aprender a lidar com esta sensação. Neste episódio curto não posso cobrir tudo, este é um dos temas que trabalho no Time Value Matters, mas a mensagem que te quero deixar é esta. A grande diferença entre quem tem esta síndrome e quem não tem, não é sentir medo de falhar, mas sim a forma como percepciona esse medo. Todos nós temos medo. O que interessa é a forma como lidamos com ele. Quem aprende a lidar com ele, vê-o como parte normal do crescimento. Marie Curie disse: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. Portanto, a questão é, devemos procurar a perfeição e a completude, que consequentemente podem extinguir a nossa necessidade e desejo de crescimento contínuo, ou devemos acolher a nossa sensação de incompletude como um catalisador para a aprendizagem e o desenvolvimento contínuos? Eu escolho ser um catalisador da aprendizagem e do desenvolvimento contínuos. E tu? Então, vamos ver como podemos superar a sensação de não sermos suficientemente bons? Há formas de sair deste ciclo e construir uma confiança realista. Deixo-te aqui algumas estratégias que podes começar a aplicar já. Reprograma a tua narrativa interna. Questiona os teus pensamentos. Desafia a voz crítica na tua cabeça. Pergunta-te se os teus pensamentos são realmente verdadeiros e se há outras formas de interpretar a situação. Tens consciência da forma como te falas a ti mesmo, a ti mesma? Lembro-me do que me disse um dos meus alunos do Time Value Matters numa ação estratégica individual. Às vezes dou por mim a pensar que a forma como falo comigo próprio é tão dura e eu nunca falaria para um amigo assim. Muitas vezes a nossa voz interna é mais dura connosco do que alguma vez seríamos com outra pessoa. Então, se alguém da tua equipa dissesse o que dizes a ti próprio, a ti própria, o que responderias? Provavelmente irias encorajá-la, mostrar-lhe as suas capacidades e lembrá-la de tudo o que já conquistou. Então, por que não fazes o mesmo contigo? Substitui pensamentos como não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente por estou a crescer e a aprender, em vez de dizer tive sorte, diz trabalhei para isto. Passa também por aceitar que ninguém é perfeito, permite-te cometer erros e aprende com eles. Lembra-te que os erros são uma parte natural do processo de aprendizagem. Gosto muito de uma citação de Thomas Edison: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E agora vamos ao recolher provas. Para desmontar a síndrome do impostor, precisamos de provas. Como detetives, vamos procurar factos que contrariem as nossas dúvidas. Sou fã do Sherlock Holmes e adoro este lado analítico, procurar pistas, juntar peças. E então aqui vamos fazer o mesmo. Vamos reforçar as tuas provas de valor. Mantém, por exemplo, um diário de conquistas, escreve feedbacks positivos, desafios que superaste e sucessos alcançados. Quando sentires dúvidas, revisita estas provas. O teu cérebro foca-se no negativo por padrão, por isso deves treiná-lo para reconhecer o positivo. Repara no que aprendeste e em como cresceste com cada uma delas. Quanto mais treinares o teu cérebro para compreender estas provas, mais confiança sentirás. Deixa-me mostrar-te o que quero dizer com isto. No outro dia, estava com o meu bullet journal à frente e a olhar para uma meta, dei por mim a pensar: não fiz isto. Já não me lembro o que era, mas sei que pensei, não fiz isto e a sensação não estava a ser muito boa. No entanto, logo de seguida, desviei o olhar e abaixo vi o que tinha feito. Já nem me lembrava e pensei, uau, fiz isto e já nem me lembrava. E foi uma sensação tão boa. Ter estes registros de fácil acesso e visíveis ajuda-nos e tem um papel importante no que falei há pouco sobre a nossa tendência para nos focarmos no que é negativo. Um sistema de organização e gestão do tempo claro reduz esta sensação e aumenta a nossa segurança. E é importante aceitar o desconforto como parte do crescimento. O desconforto não significa incompetência, significa evolução. Se estás desconfortável, provavelmente estás a expandir-te. Não se trata de eliminar esta voz crítica, mas de aprender a dialogar com ela. Há uma enorme diferença entre deixar que nos limite ou usá-la como combustível. Quando sentires esta dúvida, podes reformulá-la da seguinte forma. Em vez de pensar, não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente, pergunta-te o que é que esta sensação me está a mostrar? Onde posso crescer? Aceitar que somos sempre uma obra inacabada significa liderar com autenticidade. A síndrome do impostor é um sinal de que te importas, que tens padrões elevados e que estás a crescer.
A escolha é tua. Vais deixar que esta sensação te paralise ou vais usá-la como um trampolim para o teu próximo nível? Acredito que escolhas a segunda opção. Então, como próxima ação, recomendo que cries um momento dedicado à introspeção e explores os pensamentos internos e imagens mentais que associas à tua liderança e ao teu serviço. O objetivo é identificar e compreender as percepções inconscientes e as crenças, estes hábitos de pensamento, que podem estar a influenciar as tuas ações. Escreve livremente sobre os pensamentos que tens em relação à tua liderança e ao teu valor profissional. Depois pergunta-te, estes pensamentos baseiam-se em crenças pessoais, medos, experiências passadas ou influências externas que fui adquirindo ao longo do tempo. Anota as tuas percepções e começa a aplicar as estratégias que vimos aqui. Ao reconheceres o problema, desafiares os teus pensamentos negativos e adotar estratégias proativas, podes superar as tuas inseguranças e exercer a liderança com mais autenticidade e confiança. Lembra-te, todos nós temos dúvidas e inseguranças, mas o que nos define é a forma como lidamos com elas. Ao estares presente, dedicado e sempre em busca de melhorias, pode ser a maneira mais produtiva de lidar com a síndrome do impostor. A importância de te manteres num estado de desejo e em busca pela excelência evita a ilusão da perfeição absoluta que só leva à estagnação. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Espero que tenhas gostado. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilha-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Obrigada por estares desse lado. Fica bem e até breve. Volta à mesma hora, no mesmo lugar.